Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana do IDEC Cursos. Vocês podem acessar o site www.ideccurso.com.br e também nosso Instagram, @ideccursodf, e conferir nossos outros cursos disponíveis. Bom pessoal, antes de mais nada, da gente começar a matéria propriamente dita de Anatomia e Fisiologia, é importante nós termos alguns conhecimentos e conceitos em mente. A anatomia é uma ciência complicada de se aprender se você não estudar da maneira correta. São muitos ossos, são muitas estruturas, são muitos músculos, sistemas, nomes complicados, variados. Então o que a gente deve fazer? Na verdade, quando a gente for estudar, a gente deve levar em consideração que anatomia e fisiologia, elas são autoexplicativas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar a etimologia da palavra, quer dizer, o processo de formação das palavras, como elas são criadas, elas possuem um prefixo, uma raiz ou um radical e um sufixo. E normalmente, todos os termos anatômicos e fisiológicos são derivados do grego ou do latim. Então, através do prefixo ou do sufixo, a gente já consegue subentender muita coisa e, consequentemente, saber a localização da estrutura, qual o caminho que ela faz, qual a função dela. Então, por exemplo, como o próprio nome é anatomia, anatomia vem do grego, significa anatomia, ou seja, cortar em parte. O que isso significa? Que a gente deve cortar em parte, é a melhor forma de aprender anatomia. Como eu falei da complexidade das estruturas e dos sistemas, se a gente não fizer assim, vai ficar muito complicado. A gente não pode misturar anatomia junto com fisiologia. A gente tem que ter o conhecimento anatômico das estruturas para posteriormente saber o funcionamento delas, ou seja, encaixar a fisiologia, mas com o conhecimento prévio da anatomia. Então, por exemplo, quando a gente estuda anatomia do aparelho locomotor, como o próprio nome diz, aparelho locomotor. Por que locomotor? Porque eles são os sistemas responsáveis pela nossa locomoção. Sem eles não haveria motricidade. Então, quais são esses sistemas? Sistema articular, esquelético ou muscular. Ou a gente pode agrupar em osteomiarticular. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente for estudar, na verdade, tudo em anatomia tem uma certa lógica, uma certa coerência, não só didática. Quando a gente começa a estudar o nome dos ossos e, posteriormente, a quantidade deles e os acidentes ósseos, tudo vai ficando mais fácil. A gente vai estudar posteriormente o sistema articular e a gente sabe muito bem que, por definição, a articulação é uma estrutura responsável pela movimentação de dois ou mais ossos. Ou não, porque existem algumas articulações imóveis. Porém, a grande maioria das articulações do corpo humano possui o nome dos ossos, a que elas se conectam. Então, por isso, a importância do conhecimento prévio da parte esquelética, porque você já vai saber. Isso a gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, a articulação entre atlas e o osso occipital, a articulação atlanto-occipital, a articulação entre atlas e axis, atlanto-axial, a articulação lá no final da nossa lombar, lombo sacral, é da última vértebra lombar ao sacro. A articulação sacroilíaca é entre o osso sacro e as duas faces do ilho. A articulação glenohumeral, que é a do ombro, entre a cavidade glenoide e da escápula e o húmero. Articulações do cotovelo, nós temos a húmero-ulnar, que é entre o húmero e a una, a radio-ulnar proximal e distal, que são entre os ossos do antebraço, e o húmero radial, que é entre o húmero e o rádio. Na articulação do punho, por exemplo, a gente tem a radiocárpica, que é entre o rádio e os ossos do carpo. Articulações intercárpicas são entre os ossos do carpo. Articulações carpo-metacarpais, entre os ossos do carpo e os ossos do metacarpo. Articulação metacarpo-falangianas ou falângicas, entre os ossos do metacarpo e os ossos da falange e as falanges. Interfalangianas, articulação entre as falanges. No pé é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de a gente chamar carpo e metacarpo, a gente chama de tarso e metatarso, mas o princípio é o mesmo. E isso vale para todas as articulações do corpo humano praticamente. Se a gente tiver um conhecimento prévio
e bem feito do sistema esquelético, do número de ossos, da quantidade, da localização, consequentemente o estudo do sistema articular vai ficar muito mais facilitado. E quando a gente for falar de sistema muscular, se a gente tiver um conhecimento prévio do sistema ósseo ou esquelético, também vai ficar muito fácil, porque alguns nomes teoricamente complexos de origem e inserção dos músculos já vão estar familiarizados se você souber os acidentes ósseos. E você tem que saber que os acidentes ósseos não estão ali à toa, não é um simples nome para você entender sem motivo. Eles têm uma funcionalidade. Eles existem porque eles são ponto de origem, inserção ou caminho de musculaturas, de vasos sanguíneos ou de nervos, ou de algum outro tipo de estrutura. Todos eles têm algum sentido. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar a parte muscular, vamos botar a articulação do músculo do ombro, né? O principal músculo do ombro, músculo deltóide. A gente vai ver que, por exemplo, a inserção dele é na tuberosidade deltoidea. Por que esse nome? Exatamente porque o músculo chama deltoide. Então, na tuberosidade deltoide é onde ele vai se inserir. Da mesma forma que no fêmur, a gente tem um acidente ósseo chamado tuberosidade glútea. Por quê? Porque é onde vai se inserir o glúteo máximo. Se vocês perceberem na escápula, a gente tem uma espinha da escápula que fica póstero superior, né, ao osso, e ela divide praticamente o osso em duas partes, uma fossa supraespinhal e uma fossa infraespinhal. Olha a importância da etimologia da palavra. Supra não é acima, e espinhal é referente à espinha da escápula, ou seja, acima da espinha da escápula e abaixo da espinha da escápula. E se vocês perceberem, a fossa supraespinhal, a gente tem um músculo chamado músculo supraespinhal. Então o que a gente vai deduzir? Que é ali que ele vai se fixar. Da mesma forma que o músculo infraespinhal vai se fixar na fossa infraespinhal. Da mesma forma que tem um músculo chamado subescapular, que vai se fixar na fossa subescapular da escápula, que é mais um acidente ósseo. Então tudo, pessoal, vocês vão conseguir fazer uma associação. Por exemplo, na clavícula, na face inferior da clavícula, ou seja, a parte de baixo, a gente tem um acidente ósseo chamado sulco para o músculo subclávio. Então vamos lá, processo de formação das palavras. Subclávio, sub não é abaixo, clávio é referente à clavícula, ou seja, um músculo abaixo da clavícula. Então ele vai se fixar nesse acidente ósseo. E onde é que ele está localizado? Como o próprio nome diz, já é um termo de referência, ele está localizado abaixo da clavícula. Então a maioria dos acidentes ósseos, todos têm uma conexão. O sistema osteomiarticular está interligado, interrelacionado. Nós aprendemos primeiro o esquelético, depois o articular, depois o muscular. E nós temos vários exemplos para dar. O que a gente pode fazer também para facilitar o estudo da anatomia. Quando a gente aprende lá que o nosso corpo tem mais de 200 ossos, mais de 600 músculos, aparentemente soa como uma coisa muito complexa. Como é que eu vou aprender 200 ossos, 600 músculos? É simples, pessoal. Vamos fazer o seguinte, para facilitar. Essa quantidade de ossos, por exemplo, a maioria deles são pares. A gente tem membro direito, membro esquerdo e lado direito e esquerdo do corpo. Então a gente pega essa conta e divide basicamente por 2. Então já vai ser 100 ossos, ao invés de você precisar de saber 200 ossos, porque tem direito e esquerdo. E essa mesma regra vale para músculos. Músculos existem direito e esquerdo. Então você pega esses 600, 650 e divide basicamente por 2 também. E aí vocês vão ver que a coisa vai ficando muito mais simples do que parece. Quando a gente for estudar tanto articulações, quanto parte óssea, quanto músculos, nós devemos sempre, como eu falei, a palavra anatomia, cortar em partes. Ou seja, a gente não deve aprender o corpo inteiro para não bagunçar a nossa cabeça. Vamos tentar fazer uma lógica. Eu gosto de fazer por questão didática sentido crânio-caudal, ou seja, sempre começando em cima e baixando. Então, por exemplo, quando você começar a estudar crânio, você vai basicamente estudar parte óssea do crânio. Depois que estudou parte óssea do crânio, vai para a parte muscular. Quando for para a parte muscular, aí vocês podem começar a estudar parte nervosa, parte circulatória, irrigação, inervação, tudo vai ficando mais fácil, mas uma coisa de cada vez. Não tenta estudar vários sistemas de uma forma concomitante.
porque isso vai embolar a cabeça de vocês, tá bom? Então sempre um de cada vez. Então quando a gente for estudar parte muscular do braço, vamos nos ater à região do braço. Da mesma forma, região abdominal, região dorsal, região do pescoço, região da perna. Sempre procurando, nessa ordem, os ossos daquele mesmo membro, depois as articulações dos membros, depois a parte muscular desses membros. E aí vai ficar muito mais fácil para vocês. Outra coisa, uma regrinha também bem básica para vocês saberem. Quando a gente for estudar músculo, ao invés de separar músculo por músculo, origem, seção, ação e inervação, vamos tomar algumas regras. Por exemplo, se a musculatura ou se o grupo muscular está inserido no mesmo segmento, na mesma localização do corpo, normalmente ou ele tem a mesma inervação, ou ele tem a mesma função, ou ele tem até mesmo os dois. E dependendo do músculo, no caso, por exemplo, o bíceps, o tríceps e o quadríceps, também tem a mesma inserção. Então, na verdade, vocês não precisam pegar estrutura por estrutura e dissecá-la toda. Vocês podem agrupar. Então, por exemplo, normalmente toda a musculatura anterior do nosso corpo faz flexão. Então, um exemplo que eu dou para vocês: musculatura anterior do braço faz flexão do braço ou do cotovelo. Perdão, do ombro ou do cotovelo. Musculatura anterior do antebraço, ou faz flexão do punho ou faz flexão dos dedos. Musculatura anterior do tórax faz flexão da cintura escapular ou flexão da articulação do ombro. Musculatura anterior da perna normalmente faz dorsiflexão, ou seja, é como se fosse uma flexão anterior. E assim vai. Muitas das coisas, flexão músculos do quadril, frontais do quadril, faz flexão de quadril. Músculos da parede abdominal, faz flexão de tronco. E o inverso também é a mesma coisa. Normalmente músculos posteriores são extensores. Qual é a exceção dessa regrinha? A articulação do joelho. A gente pode perceber que a articulação do cotovelo, a flexão é para frente. E na articulação do joelho, a flexão é para trás. Ou seja, a gente vai inverter essa regra. Então, na coxa, músculos da articulação do joelho, os que estão na parte da frente da coxa fazem extensão de joelho. E os que estão atrás fazem flexão de joelho. Músculos posteriores do quadril fazem extensão de quadril. Músculos anteriores do quadril fazem flexão de quadril. Entendeu? Então, essa é a forma mais fácil de vocês aprenderem. Inervação, mesma coisa. A musculatura anterior é inervada pelo nervo X. Musculatura posterior pelo nervo Y. E assim vale para braço, antebraço, coxa e perna. E aí vocês vão saber que é muito mais fácil estudar assim. Vocês vão agrupar as informações. E quando a gente começar a falar de sistema, que é a nossa matéria em questão, mesma coisa. Lembra? A primeira coisa que vocês têm em mente: etimologia da palavra, processo de formação das palavras. Então vocês vão entender que o prefixo e o sufixo normalmente significam muita coisa para a gente. Tá? Como eu falei, tudo é derivado, a grande maioria dos termos é derivado do latim e do grego. Então a gente vai conseguir definir aonde está localizado, que órgão que está localizado, faz parte de que sistema e às vezes saber a funcionalidade daquele órgão. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala de peritônio, periósteo, pericárdio, o que significa isso? O prefixo peri significa ao redor, em volta. Então, na verdade, é o quê? Às vezes é uma membrana que envolve o coração, que envolve o osso, que envolve a parte abdominal, os órgãos da cavidade abdominal. Então, a palavra peri significa ao redor, em volta. Quando a gente for estudar, por exemplo, o córtex da glândula suprarrenal, medula da glândula suprarrenal. O que é o córtex? A palavra córtex significa casca. O que é casca? É um envoltório externo de alguma coisa. E a medula significa o quê? Miolo. Então a medula espinhal é o quê? É o miolo da nossa parte do sistema nervoso central. O córtex é o quê? É o envoltório. Então, medula é a parte que fica interna, mais interna, e o córtex é a parte que fica mais externa. Quando a gente fala de cardio,
a gente está falando de quê? Algo relacionado ao coração. Miocárdio, endocárdio, pericárdio. Aí eu falei do miocárdio. O que significa o radical, o prefixo mio? Não significa músculo? Então, miocárdio é o quê? É um músculo cardíaco. Então, pessoal, tá vendo? A anatomia, antes de vocês procurarem decorar as coisas, tentar entender sem saber o significado, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar na etimologia da palavra. Ela vai falar muita coisa pra gente. E é por isso que eu falo para vocês. A anatomia é uma ciência autoexplicativa e não é tão difícil quanto parece. Se a gente tiver essa noção de termos de prefixos e sufixos do latim e do grego, a gente vai saber muita coisa de anatomia. Por exemplo, o sufixo it não significa inflamação? Então tudo que tem sufixo it significa que alguma estrutura está inflamada. Como eu falei do cardio significa o coração, a gente tem, por exemplo, o sufixo cito. Cito não significa célula. Então, osteócito é o que? É uma célula óssea. Miócito é uma célula, como eu falei para vocês, miomuscular. O prefixo ósteo, osteoblastos, osteoclastos, osteócitos. Ósteo significa parte óssea, relacionado ao sistema esquelético ou ao osso. Então a gente vai conseguir entender as coisas assim. Então assim se estuda anatomia. A gente vai ver que existem termos de referência em anatomia que também servem para facilitar nosso esquema, nosso estudo. Então, por exemplo, a gente tem anterior e posterior. Como o próprio nome diz, anterior está na frente, posterior está atrás. Então a gente já consegue deduzir muita coisa daí. Quando a gente fala de medial e lateral, por quê? Medial está mais próximo à linha média do corpo. E o lateral está mais próximo ao lateral, ou mais distante da linha média do corpo. Então, esse é o sentido da coisa. É assim que se estuda a anatomia, ok? E a gente, sabendo isso, muitas das coisas a gente vai passar batido e vocês vão ver o quão fácil é estudar anatomia e o quão prazeroso pode ser. Depende da forma com que você estuda aquilo e a forma como você vai encarar. Em relação aos sistemas, seja sistema pulmonar, sistema circulatório, linfático, cardiovascular, o que é necessário a gente aprender? Primeiro, os órgãos que compõem aquele sistema. Então a gente vai pegar os órgãos separadamente e nós vamos procurar o máximo de informações deles em relação, talvez, ao peso, à localização, em quantas partes ele é dividido, se ele tem algum tipo de estrutura para a gente saber, para a gente ter o conhecimento que pode ter alguma funcionalidade posterior. E aí, baseado nisso, na localização, no que é o órgão, de que ele é constituído, as divisões anatômicas, partes anatômicas de que ele é feito, a gente vai começar a entrar na fisiologia. O que eu quero dizer com isso? A gente já sabe da estrutura, agora a gente vai entender o funcionamento da estrutura, isoladamente. E depois a gente vai entender o funcionamento da estrutura no conjunto, ok? Então vou dar alguns exemplos para vocês do que eu estou falando. Quando a gente vai falar lá da faringe, por exemplo, né? A faringe é um órgão que ele é dividido em 3 porções. Ele tem a orofaringe, a nasofaringe e a laringofaringe. Ah, são nomes complicados? Não, não são muito nomes complicados. Vocês vão saber por quê. Oro não significa oral. Tudo que é oral não é boca. Então, orofaringe é a parte da faringe que se relaciona com a cavidade oral. Nasofaringe. Naso significa a parte nasal. Então, a parte da faringe que se conecta com a parte nasal. E laringofaringe é a parte da faringe que tem relação com a laringe. E aí vocês vão entender muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala a gente está falando de órgãos respiratórios. Então a gente vai falar dos broncos, bronquíolos, brônquios primários ou principais. O que são bronquíolos? São ramificações dos brônquios. Assim como o que são arteríolas, não são ramificações das artérias, vênulas não são ramificações das veias. Então assim a gente vai conseguir ver muita coisa, tá? A gente vai conseguir deduzir nesse sentido que eu falei para vocês. Quando a gente estudar sistema cardiovascular, quando a gente estiver falando do coração,
o miocárdio, endocárdio, pericárdio. As camadas do coração foi o que eu falei para vocês. Peri não significa ao redor? Então, peri ao redor, mio é o músculo do coração, ou seja, a parte mais interna do coração. Quando a gente vai falar, por exemplo, de pulmão, a gente tem a pleura parietal e a pleura visceral. O que é a pleura visceral? É aquela membrana mais interna, que está mais relacionada com a víscera. E a pleura parietal, consequentemente, é a mais externa. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o sistema digestório, a gente vai ver intestino grosso e intestino delgado. Mas por que tem esses nomes? Intestino grosso e delgado. Não é porque são bonitos, é porque tem uma explicação. O intestino grosso, como o próprio nome diz, o diâmetro dele é maior. Consequentemente, ele é mais grosso. Daí o nome dele. A gente tem a primeira porção do intestino chamado duodeno. Nós temos duodeno, jejum e ilho. O duodeno é a primeira porção. Tem um anatomista muito famoso chamado Tórtora, que ele falou que o duodeno associou a 12 dedos. Duo de 12 e deno dedos. Duodeno são 12 dedos. Por quê? Porque o comprimento dele são mais ou menos 10 a 12 centímetros. Então essa é a explicação anatômica. E muitos outros órgãos, tá, pessoal? Então, órgãos, sistemas, músculos, articulações, ossos, tudo na anatomia tem uma lógica. Tudo tem um porquê. Nada é abstrato, nada é empírico. Tudo tem uma lógica para se estudar, uma certa coerência e uma certa inter-relação entre os sistemas. Os sistemas entre si também não são isolados. Um sistema, às vezes, depende do outro. O sistema respiratório depende do cardiovascular, o cardiovascular depende do nervoso, o nervoso depende do muscular, o muscular depende do esquelético, o esquelético depende do articular. Nosso corpo é um efeito em cascata, tá, gente? Então, a gente não pode estudar nunca nada separadamente. A gente vai estudar para facilitar nosso entendimento. Mas a gente tem que saber que, às vezes, um sistema aqui está fazendo um efeito num outro sistema aqui, que aparentemente não tem relação, não tem o mesmo nome, mas eles estão diretamente relacionados. Ou por alguma estrutura, ou por algum vaso, ou por algum músculo, ou por algum osso, ou por algum nervo. Mas tem algum tipo de inter-relação, tá certo? Quando a gente for estudar, por exemplo, a parte principalmente de circulatório, quando a gente começa a ver articulações, artérias e veias, a gente vai perceber que a mesma artéria, ela dá nome a várias artérias diferentes. O que diferencia isso? Às vezes é onde ela está passando. Então, por exemplo, a artéria subclávia, que está passando abaixo da clavícula, ela muda de nome quando ela passa na região axilar. Ela vira artéria axilar. E quando ela está passando na parte de braço, do braço, ela vira artéria braquial. Então vocês estão vendo, pessoal, que às vezes uma única artéria possui 3, 4 nomes diferentes. Então é isso que vocês têm que ter também o conhecimento. Vocês têm que entender todo o trajeto daquele órgão, daquele sistema e perceber que às vezes uma simples mudança de localização no corpo vai mudar o nome do vaso, o nome da estrutura, ok? E assim a gente vai estudar anatomia. Então a aula de hoje, na verdade, foi para isso. Para mostrar para vocês, desmistificar aquela coisa que a anatomia é uma ciência difícil. Tem muito nome para a gente saber? É muito sistema? É muita funcionalidade? Sim, concordo que é. E na verdade a assimilação do conteúdo não tem a ver com a quantidade de estudos que você faz, mas com a qualidade dele. A forma que você estuda é muito mais importante do que a quantidade de estudo que você faz. Então, antes da gente começar esse nosso curso, vamos botar na cabeça isso. Não importa o tempo que você estuda, mas como você estuda. Vamos estudar de uma forma inteligente, sabe? Procurando entender as coisas, não apenas memorizar e decorar. Vamos começar a entender as estruturas, a funcionalidade, para a gente entender o todo, globalmente, tá bom? Tudo a gente aprende o pequenininho, e do pequenininho, do micro, a gente vai para o entendimento macro. Então, quando a gente começar a falar na próxima aula de biologia molecular e celular, é isso. A gente vai aprender do micro, da menor parte, até o macro, a maior parte, ok? Então, vejo vocês na próxima aula e até lá!